espírito e em verdade, e que possamos, meu Pai querido, não olhar as circunstâncias, deixar os questionamentos, Senhor, as queixas de lado, Senhor, e adorarmos ao Senhor. Pai, muito obrigada. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos nos alimentarmos, Senhor, do alimento vivo, do alimento fiel, do alimento justo, do alimento que vem nos fortalecer, meu Pai, neste dia. Apresento, Senhor, o teu filho, o presbítero Edson, Senhor, o qual ministrará a tua palavra, Pai, a qual eu creio, Senhor, que o teu Espírito já ministrou, já pregou, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, e ele trará aos nossos corações, Senhor. Pai, muito obrigada. Usa-o, Senhor, poderosamente, ser com ele. Continue, Senhor, falando, continue, Senhor Deus Santo, operando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta é a oração que eu te faço, já te louvando por tudo, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, seja bem-vindo, 25 minutos aí para falar daquilo que o Senhor já tem derramado ao seu coração. Amém? Amém. Vamos abrir as Bíblias em Mateus 24. Eu vou ler os versículos 6, 7 e 8. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e quebrante nossos corações para que entendamos a palavra de Deus, né? Sua palavra é fiel e verdadeira. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Quem disse essas palavras? Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o Deus Filho. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava com o Pai desde a eternidade. E ele criou todas as coisas. Ele, num dado momento, ele deixou a majestade divina, deixou o governo que ele tinha ao lado do Pai, destituindo-se da glória, onde ele reinava desde a eternidade, e se fez carne, e veio habitar aqui na terra, como homem. João, capítulo 1, fala que Jesus estava com Deus e que Jesus é Deus. No versículo 2 de João 1, ele fala que todas as coisas foram feitas por ele. Em João 1,14, ele diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Foi esse homem e Deus. Jesus Cristo é o único ser no universo que tem duas naturezas, divina e humana. É um Deus que se fez homem para nos salvar. Jesus possui 3 ministérios. Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. E como profeta, ele nos disse que iríamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, que haveria fome, doença, terremotos. Algumas versões falam em pestes. Vejam, irmãos, quantas pessoas morreram
nessa pandemia que surgiu em 2020, né? Que até hoje está matando pessoas. E quantas pessoas morrem de fome enquanto outros vivem no meio de riqueza e fartura? Há tantas riquezas desse mundo, tantos bens, e algumas pessoas usufruem de tudo isso, enquanto outros morrem de fome, morrem de doenças, sem recursos, sem remédios, sem possibilidade de combater essas doenças, sem conhecimento, sofrem e morrem por causa de falta de ajuda, falta de humanidade. Outros tantos morrem nas guerras, ou morrem por causa das guerras. Jesus Cristo falou aqui que nós ouviríamos falar de guerras, e há tantas guerras no mundo. Vejam a Rússia e a Ucrânia. Mais de 150 mil pessoas já morreram, tanto de um lado quanto de outro. E não somente soldados, mas morreram idosos, morreram crianças. E quantos ficaram feridos? No Iêmen, existe uma guerra civil que já dura desde 2014. Já são mais de 10 anos. No Haiti, na Síria, lá no Afeganistão, os grupos terroristas já tomaram conta novamente. E agora a guerra Israel-Palestina. Parece que os homens estão loucos. O pecado afastou o homem de Deus, e o homem sem Deus parece que é um homem sem noção. Busca somente o erro, é obstinado. O homem é mau e o mundo jaz no maligno. Na África, a imprensa nem cobre mais os conflitos. Existe guerra no Mali, no Níger, no Congo, na Somália, na Etiópia. A imprensa nem fala mais disso. E ainda existem as jihades, né, dos muçulmanos, que são guerras religiosas. Na Coreia do Norte, na China, na Índia, no Irã, no Sudão, são países que guerreiam contra Cristo, que perseguem os cristãos e os matam. Aqui no Brasil também existem tantos problemas, né? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de crianças. Falam-se até de órgãos, né? Exploração sexual. Há tanta corrupção nesse mundo, roubo, injustiças sociais, políticos corruptos, que a nossa Constituição já parece que não tem mais autoridade. O mundo está caído, o mundo está depravado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Parece que o Deus desse mundo cegou os homens de forma que já não conseguem mais distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Parece que está tudo virado de ponta cabeça. A fome, as doenças,
e as guerras matam milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente as crianças. Sem falar as crianças que são retiradas do útero materno, impedidas de vir ao mundo, são descartadas sem nenhuma chance de poderem viver. Nos Estados Unidos, um país que se diz cristão, de onde nós tiramos a nossa teologia, de onde nós imitamos os cultos, de onde vêm as músicas que nós cantamos nas igrejas. Nesse país, mais de 1 milhão de crianças são descartadas por ano. Fora os jovens que morrem em assaltos, tráfico de drogas, acerto de contas. Aqui no Brasil também acontece isso. Como vemos nossos jovens perdidos, envolvidos com coisas ilícitas, morrendo. Mateus 24:12 fala que e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos, da maioria das pessoas, se esfriaria. O homem é um ser terrível, cruel, e devido ao excesso de maldade, o amor esfriou. O coração dos homens já não queima mais por Jesus Cristo. O coração dos homens já não queima mais pela palavra de Deus. Fome, doenças, terremotos, guerras, maldade, frieza espiritual. Mas não se assustem. Isso é só o início das dores. É apenas o princípio do fim. Versículo 8, Jesus Cristo fala que todas essas coisas são só o princípio das dores. As coisas vão piorar. O mundo vai sofrer uma grande tribulação. Serão dias de aflição, de grande aflição. Versículo 21 fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Parece que a coisa está tão feia, né? E parece que vai piorar. Nós temos que nos apegar com Deus, nos fortalecermos na palavra, na comunhão com Deus e com os irmãos, nos ensinarmos uns aos outros, nos exortarmos, nos consolarmos, nos unir. Somos o corpo de Cristo, um só corpo. Somos a igreja. Precisamos nos fortalecer uns aos outros. Todas as tribos da terra se lamentarão e chorarão. E a palavra de Deus fala que é necessário que isso aconteça. Haverá tormento, traição, maldade, além de doenças, fome, miséria. As guerras vão aumentar. E vai ter muita morte. Morte, choro e dor. Desespero. Quem disse isso foi Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. E se Jesus Cristo falou, nós precisamos acreditar. Precisamos estar cientes
das coisas que acontecerão. Eu acredito, mas eu não me assusto. Eu não tenho medo, eu não me apavoro. Eu não tenho medo porque Jesus Cristo falou que ele viria com os seus anjos e ajuntaria para si aqueles que são seus escolhidos. Versículo 30 e 31 fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Jesus Cristo virá, descerá do céu com poder e grande glória e nos ajuntará e nos arrebatará para estarmos com Ele eternamente. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos. Em João 14:3, Jesus falou que ia ao Pai e ia preparar um lugar para nós na casa do Pai. E que Ele voltaria e nos levaria para Ele. Que maravilha, né? Vocês acreditam nisso? O justo viverá pela fé. Abacuque. Os apóstolos viveram pela fé. Eles tinham expectativa, eles tinham esperança e aguardavam com toda confiança no dia que estariam com o Criador eternamente no paraíso. Por isso, nós pregamos Cristo, porque nós confiamos na palavra de Deus, confiamos na palavra de Jesus. Portanto, nós pregamos, falamos da criação do homem, que foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele. Falamos da queda do homem por causa do pecado e a separação com Deus. Fomos todos destituídos da presença de Deus, ou destituídos da glória de Deus. Fomos separados por causa do pecado. Mas também falamos da redenção por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, por meio do Filho dele, é a vida eterna. O ímpio será destruído, mas os filhos serão levados ao céu. Por isso também nós pregamos a encarnação, o nascimento de Jesus Cristo através de uma virgem, os sofrimentos dele nesse mundo, o sepultamento, a morte na cruz, o sepultamento e a descida ao Hades. Jesus Cristo morreu e cumpriu toda a lei. Ele saiu debaixo da lei. Jesus Cristo cumpriu o pacto das obras, onde Adão havia falhado, e conquistou a justiça e conquistou a vida eterna para os homens. Nós também pregamos a ressurreição de Cristo e a ascensão dele aos céus, a entronização dele ao lado do Pai. E agora Jesus Cristo governa a igreja e ele governa o mundo. Ele governa todo o universo com poder e glória e com autoridade sobre tudo e sobre todos e sobre todas as coisas. E um dia ele voltará para julgar todos os homens, tanto os vivos como os mortos.
E ele virá também para buscar a sua igreja, buscar aqueles que o Pai deu para ele. Veja João 17:2. Os escolhidos de Deus que viverão eternamente no paraíso com o Supremo Pastor, o Rei da Glória. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz que ele já está crucificado com Cristo e que já não vive mais para ele mesmo, mas vive para Jesus Cristo. Paulo vivia em Cristo, com Cristo e para Cristo, porque é dele, para ele, por ele, todas as coisas. Os discípulos não tinham medo da morte, e eu também não tenho, pois Cristo tem tantas promessas para nós. Apocalipse 2:7, ele fala que nos dará de comer da árvore da vida. 2:11, ele fala que nos dará a vida eterna. E 3:21 tem uma promessa maravilhosa de Jesus Cristo para nós, que ele nos daria a sentar com ele no seu trono. Pense que promessa maravilhosa. Jesus Cristo nos bate à nossa porta, nos convida para cear com ele e nos assentar com ele no seu trono, eternamente. É para ter medo? Que Deus abençoe a todos e que possamos refletir nessas palavras, porque no mundo, todos nós, crentes ou não crentes, teremos tribulações, teremos dificuldades, teremos momentos bons e teremos momentos de angústia, momentos ruins, momentos difíceis. Mas Jesus Cristo nos prometeu a presença dele, a companhia dele. Teremos aflições, mas temos a certeza que ele estará conosco eternamente. Amém. E que naquele dia estejamos todos nós em Cristo, rumo ao paraíso. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Graça e paz.